voy a entrar! ¡Mayday! 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 1254, aquí el Rosemary. La explosión destruyó el cuarto de máquinas y hay un incendio fuera de control. Creo que tenemos minutos. ¡Cambio! Roger, Rosemary, aquí guardacostas. Todos los navíos próximos a 44 grados norte, 127 grados oeste. Prepárense para prestar asistencia inmediata. Cambio. Guardacosta 5254, aquí el Corpus Christi. Estamos cerca del Rosemary y vamos rumbo hacia él. Tiempo estimado de llegada 7 minutos. Cambio. Estamos confirmando su posición. Fairbanks. Señor, hay un barco en las proximidades. Es el Corpus Christi. Su puente de mando acaba de informar que tienen una tripulación de 62 con 24 botes salvavidas disponibles. Muy bien. Denles las coordenadas y los detalles del manifiesto de Rosemary de inmediato. Quiero un informe de situación del Corpus Christi dentro de 5 minutos. Sí, señor. Marinero Macmillan. Vaya noche para tu primer turno de guardia. ¿Quién es usted? Decisiones, Jack. Ahora estás a punto de entrar en el Valle de la Decisión. Lo siento mucho, no tengo... Solo dime una cosa. ¿Qué es más importante? ¿Las instalaciones de un barco o todo su propósito? Yo pienso que el propósito de este barco es muy claro, señor. Exacto. Nuestro propósito debería ser claro. Jack, nos dirigimos a un territorio peligroso. Eso es innegable. Sin embargo, esta embarcación es un lugar seguro y cómodo. Y ahí está tu decisión. ¿Irás? ¿O también te conformarás con el simple prospecto de ir? Señor, tengo que ir a servir a la fiesta. Está por iniciar. Jack, la fiesta casi ha terminado. ¡Sujétalo con fuerza! ¡Necesitamos más! ¡Su atención, por favor! ¡Atención! El capitán ha ordenado que todo el mundo se presente ante el oficial Burlow en el segundo nivel para efectuar una operación de rescate. El oficial Burlow ya preparó los salvavidas y estamos listos para partir. ¡Síganme todos! ¿Una operación de rescate? Stanley, este hombre está mojando el suelo. Mi estimado oficial Brock, déjeme asegurarle una cosa. No habrá ninguna operación de rescate. Pero, señor... Piense. ¿Sabe usted quiénes navegan con esta clase de tiempo? Aquellos que quieren pasar inadvertidos, de modo que si algún grupo de contrabandistas está huyendo de la justicia, yo seré el último en arriesgar mi vida y mi salud para salvarlos. ¡Que se vayan al diablo! Pero, señor, después de todo, este barco... Sé perfectamente bien el propósito de este navío. ¿Quiere que nos asesinen a todos? No, señor, El único propósito de viajar en un barco como este es que pueda protegerte del exterior. ¿No le queda claro, oficial Brock? Bueno, tal vez. Pero tal vez no, señor. Lo siento, señor. Marinero Macmillan, ¿usted también quiere unirse a esto sabelotodo? Es gente de muy poca clase.
Atención. Todos en la iglesia a las 9:45 en punto. ¡Aún no llegan! ¡Deja el extremo colgando! ¡Tiene que llegar hasta abajo! ¿Así? ¡No! ¡Tienen que soltarlo del bote! ¡En cuanto toquen el agua! ¡Eso es! ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡Suelta el extremo! ¡Tienen que soltarlo al llegar al agua! ¡Oficial Burlow! Sí, ya era hora. ¿Lo tienes asegurado? No. ¿Qué es esto? Son muy pocas personas. No lo entiende. He aparejado los 24 botes salvavidas, todos los que tenemos. ¿Y usted solo viene con 6 personas? Sí, señor, lo que... ¿Está consciente de que hacen falta 2 personas para lanzar al agua los botes? Sí, señor, lo ¿Está sé. diciéndome que vamos a lanzar 3 botes salvavidas, solamente 3, para rescatar a 76 personas? ¿Acaso está demente? No, señor. Esas personas solo sobrevivirán unos minutos con esta temperatura. Y usted me trae media docena de personas. Bro, ¿qué está pasando allá arriba? 3, 2, 1, ¡ahora! Nunca hay que aproximarse desde estribor. La nueva balsa salvavidas está diseñada para subirlos por la popa. ¿Quieres estar en cubierta con olas de 4 metros subiendo gente por la popa? No llegarás a ellos. Créeme, estudié todo esto durante 3 semanas con Burlow. Memoricé todo el manual. Más vale que te pongas al día. ¿Alguna vez has estado en el bote salvavidas? ¿No te alegra no estar afuera con este tiempo? Es hora de ir a la iglesia. ¿Dónde estás? ¡Jim! ¡No veo nada! ¡Jim! ¿Dónde estás? Sí, señor, exacto. El Rosemary venía en ruta de Vancouver y presentó un manifiesto con una tripulación de 12 más 64 pasajeros. ¿Puede, por favor, informarnos del estado de la operación? Ya lanzamos 3 botes salvavidas y están en operaciones. ¡Cambio! Señor, aquí el capitán de guardacostas James Meyer. Usted y su tripulación tienen órdenes de utilizar todos los botes, salvavidas y personal de inmediato. ¿Comprenden la situación en que se encuentran? Son su única esperanza. Tienen un barco de primer nivel. 64 tripulantes, 24 botes de rescate y solo echan 3. ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Aquí está mamá! ¡Katy! ¡Aquí está mamá! ¡Ayúdame! ¡Katy! ¡Katy!
La imagen de Dios en el hombre era la imagen del amor. Hasta que las tempestades del pecado agitaron las aguas y el reflejo se distorsionó. Pero Dios no fue burlado. Invirtió todo lo que tenía en favor de todas las personas que han vivido en este mundo. A través de los siglos, muchos hombres y mujeres apasionados han vivido y han muerto para predicar a Cristo y su salvación a toda tribu y nación. El amor de Dios en el alma del hombre es un motivo 100 veces mejor y más noble que ninguna otra razón que jamás lo haya impulsado. Conocer el amor de los amores es el secreto más grande de todos. Amigo mío, estoy aquí para decirte esto, que la Iglesia de Jesucristo no es un barco de placer, sino un bote salvavidas para salvar almas. Y, a bordo, es necesaria la ayuda de todos. La palabra para esta mañana tiene por título El Valle de la Decisión. Sobre los pies, por favor, recoja su Biblia y ábrala en dos textos. Primero, Joel, capítulo 3 y versículo 14. El segundo texto que vamos ler los dos ahora, es Lucas 19, 10. Vou repetir, vamos ler dos textos. Joel, capítulo 3, versículo 14. Y después, Lucas 19, 10. Mientras vosotros encontram el texto, repita a la persona que está a su lado el tema de la predicación, por favor. El Valle de la Decisión. Ahí está. Ahora sí. 1, 2, 3. El Valle. Muy bien. Joel, capítulo 3, versículo 14. ¿Cuántos encontraron? Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Ahora vamos a leer Lucas 19, 10. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Senhor, estamos em tu casa e delante de tu palavra que és viva, tu palavra que és eficaz. Senhor, eu sei que tu palavra é poderosa para alcançar donde eu não puedo alcançar, para chegar donde eu não puedo chegar, Senhor. Por isso, habla com tu igreja esta manhã, em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Este video que acabamos de assistir é grito de auxílio. Eu não sei se todos se enteraram del mensaje, então vou tentar explicar um pouco, pero em geral é grito de auxílio. Imaginamos la cena ou la escena, ¿no? Que se dice que acabou de pasar, ¿no? El barco se chamava Rosemary, ¿no? Ese es el nombre de uno de los barcos. Y este barco es el que está en apuros, es el que tiene problemas, ¿no? Hay una explosión en el cuarto de las máquinas y entonces el tiempo ya está agotando. Hay 76 personas en este barco. Entonces ellos piden auxilio, socorro, ayuda. Y cerca de allí, no muchos minutos, hay otro barco que a película nombrou como Corpus Christi. E este barco não só tem personal, tem personas, não só tem estrutura, como tem botes, 24 botes, o que seria suficiente para salvar todas estas personas. Pero em lugar de uma ação imediata para salvar estas personas, nós vemos conflitos internos, não? Nosotros vemos una indiferencia al sufrimiento de los demás. Todos estaban preocupados en ir a la iglesia,
em desfrutar da comodidade del barco, pero não em salvar, não em tomar esta decisão, ¿no? Por isso a película se chama El Vale de la Decisión, ¿no? Agora, nós temos uma decisão para tomar esta manhã. Se nós seremos um refúgio para os perdidos, ou simplesmente vamos ser espectadores da tragédia. Vou repetir. Temos uma decisão para tomar esta manhã. Se nós seremos um lugar de refúgio, ou vamos em busca de los perdidos, ou estaremos aqui cômodos em nosso barco de prazeres. Há aspectos interessantes acerca deste vídeo que me gostaria explorar com vosotros. E são solamente 3. Será muito rápido. O primeiro é a tentação de la comodidade, o barco del prazer. Mira como é cômodo estar aqui, sim ou não? Esta silla, estas butacas nos fazem dormir. Incluso certifique que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. Isso. Porque é muito incômoda, não? A silla é cômoda, há aire acondicionado para caliente, para frio. Nos gusta estar aqui porque todos compartimos a mesma fé. Podemos ter embates teológicos acerca da Bíblia. O maior obstáculo para esta gente não era a tempestade, foi a comodidade. Então, o maior obstáculo para a igreja avançar não é afuera, é adentro. É adentro porque estamos muito incômodos. Leemos uma das cartas do Apocalipse que diz: eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Porque dia nos evangelizávamos, predicávamos, compartíamos folhetos, entrávamos em el autobús, compartíamos folhetos, hablávamos de Jesus para a família, para os amigos e inimigos. Pero entramos em el barco de los placeres, e para muitos a igreja é um barco de placeres, donde ele se deleita escuchando as predicações e as alabanças, mientras afuera muitos estão a morrer em la tempestade da vida. Há também aqui a excusa da autoproteção, não? Aqui estamos protegidos, estamos guardados, estamos seguros. Há um equívoco quanto ao propósito do barco, o propósito da igreja, porque aqui o barco é a igreja, não? De proteger solamente a nós outros. Há um juízo, um prejuízo contra os que estão afuera, porque saber, vamos quizás ser um narco, ser um traficante, ser um malos. Então, há um prejuízo contra os que estão afuera. Cuidado, que não seamos atrapados por la comodidade deste lugar. Agora, o segundo perigo é a teoria sem ação. Recorda que há um personagem que habla acerca do manual. Eu conheço o manual. E o chico que está a seu lado diz: pero alguma vez já bajou al bote? Não, pero eu conozco o manual. Então, o perigo da teoria é muito grande. Venir aqui e predicar sobre evangelizar, pero nunca evangelizar. Venir aqui e predicar sobre ofrenda, pero nunca ofrendar. Conhecer a Bíblia desde a portada hasta a contraportada, pero não vivir, não praticar. Esse é um risco da igreja. Nos tornamos teóricos da fé. Conhecemos os mandamentos, conhecemos os estatutos, conhecemos hasta o reglamento da igreja, hacemos todos os cursos que a igreja nos dá a oportunidade. Pero para que sirva este conhecimento, se não é para salir al mar em busca de las almas? Sirve para nada. Eu digo que aqui é um quartel general, venimos para treinar, para preparar, pero para salir ao encontro de las vidas. E não para estar aqui. Então, cuidado com este perigo do conhecimento teórico. É a teoria sem ação. E o terceiro é olvidar nossa verdadeira identidade, o propósito da igreja, o motivo por lo qual estamos aqui. Hermanos, nós fomos hechos à imagem e semelhança de Deus. Pero eu sei que o pecado ha distorsionado o homem, pero aún somos sendo criaturas de um Deus perfeito, a imagem e semelhança de Deus. O mundo intenta nos fazer individualistas, a sociedade atual nos intenta ser frios, a não relacionar,
no ser hospedadero, no abrir la puerta de nuestra casa para nada, pero la iglesia no puede amoldearse a esta sociedad, a este ciclo. La iglesia está aquí para hacer la diferencia, para ser diferente, para ser distinto. Entonces, tenemos la identidad de Cristo, no la identidad de la sociedad moderna. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, la iglesia necesita volver a su identidad, a su raíz, a los principios. La iglesia fue llamada para impactar el mundo y no para ser impactado por la sociedad. La iglesia foi chamada para fazer a diferença em este ciclo. É só ler Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que é o origen da igreja. Que hace a igreja? Comparte, predica, bautiza, hace discípulos. A igreja estava involucrada em isso. É perigo muito grande nós nos entretener com nossos eventos, nossas fiestas, nossas comidas e celebrações. Mientras eles estavam aí bebendo, celebrando, as almas estavam morrendo sem Cristo. A igreja não poderá convertir-se em um clube social, onde venimos, comemos, bebemos e estamos muito felizes e nos olvidamos de aqueles que estão perecendo sem Cristo. Esse é um grande perigo, olvidar a verdadeira identidade, o propósito da igreja é ir por todo o mundo, predicar o evangelho a toda a criatura, bautizándolos em nome do Padre, em nome do Hijo, em nome do Padre e Espírito Santo, para que vayamos e demos frutos, e muitíssimos frutos, não é pouco, é muitíssimos frutos. Somos a imagem de Deus. Não podemos nos olvidar da inversión que Deus hizo em la humanidade, dando o melhor que tinha, su hijo, o melhor que tinha. O hijo é uma bendição. O hijo é o melhor de seu padre. Todos podem, aunque o hijo seja um hijo difícil, problemático, o padre sempre está aí para amar, para cuidar, ¿no? Então, a maior inversión hizo Deus em la humanidade. E nós outros? Qual é a inversão? Lo que estamos renunciando para alcançar vidas para Cristo, porque Deus renunciou a seu próprio Hijo. Eu me acordo quando começamos os pequenos grupos, os irmãos não queriam renunciar nada. Pastor, pero nosso culto de jueves, porque não queríamos renunciar, queríamos estar aqui todos calentitos, juntitos. Dice, temos que ir afuera, temos que ir a las casas, temos que ir em cada rincão de Málaga a predicar a Jesus. Não podemos estar aqui de lunes a lunes, encerrado em este lugar. Venimos aqui, oramos, estudamos a palavra, pero para ir. Hasta que ponto estamos dispostos a sacrificar algo, a renunciar a algo? Há muitos que não querem, não, eu receber gente em minha casa, não. Porque não queremos estamos preocupados com, o homem estava preocupado com a alfombra do salão. Mientras as almas estavam morrendo afuera, ele está morrendo minha alfombra. Porque estamos preocupados com ele que vai entrar com ele sapato dentro de casa, ele que vai ensujar um pouquinho a casa, ele que vai nos quitar um dia de descanso de la semana. É o mesmo que passa aí. Depois eu vou publicar, e depois desta predicação, você assista a película de novo. E logo verá, se não é se enterado de todo, irá se enterar do que passou. Deus hizo a maior inversão em la humanidade. E a título de conclusão, meus irmãos, eu termino porque hoje é muito rápido. Esta predicação é um chamado a los botes, porque se o barco aqui é a igreja, os botes para nós são os PGMs, são os pequenos grupos. E esta manhã é um chamado a los botes. O capitão deu uma ordem clara, que era para utilizar todos os botes, todos, e todo o personal, de imediato. Não, era uma chamada general para todos os passageiros que estavam ali. Pero eles estavam em suas festas, em suas celebrações. Temos que ir ao culto, porque nunca vi creyente gostar de culto. É culto. Se tiver culto todos os dias, viene, não? Como diz a irmã, se há vigília todos os viernes, venimos. Pastor, há algum problema isso? Nenhum problema.
O problema está se nos convertirmos religiosos, não? Religiosos. E o único lugar que queremos estar é aqui. Este é o problema, não? Em nossas instalações. Em este barco aí que é a igreja, não faltava personal, o barco era bueno, não faltava botes. Faltavam personas para bajar os botes, para tirar a cuerda e para ir ao encontro de las vidas que estavam morrendo, não? As almas estão esperando. Hermanos, mire para esta igreja. Pastor, a igreja está llena. Tu não sabes o que Deus pode fazer em esta igreja se tu se dispõe a predicar o evangelho. Não serão suficiente um culto, 2 cultos, 3 cultos. Nós temos 9 botes. Se bajássemos 20, 30, não ia parar de chegar peces. Ei, há peces listos para serem pescados, límpios e cuidados. Nos faltam pessoas e botes. Deus está nos dando uma grande oportunidade em Espanha. Estamos delante de uma grande cosecha, os campos estão listos. Só faltam trabalhadores, as almas estão hambrientas por Cristo, hermano, esperando nós outros, e a igreja é a única esperança em meio a esta tormenta. A pergunta esta manhã é: bajarás al bote hoje ou não? Então, eu poderia nombrar esta palavra como el barco de placeres ou el bote de salvação. Temos que tomar uma decisão, e por isso nombrei como el vale de la decisão. El vale de la decisão. Eu não vejo dificuldade nenhuma, hermanos, para a igreja crescer em Espanha, para alcançar vidas. Eu só vejo uma igreja acomodada. Perdóname te falar assim de forma tão direta. Eu só vejo uma igreja acomodada. Eu sei que não estou falando de todos, mas estou falando para muitos, não? Acomodados em seu próprio cristianismo, em seu barco, em sua vida. Que o Senhor restaure a compaixão por las almas perdidas em nosso coração, que nos dê aflição de ver uma pessoa borracha por la calle, de ver os jovens com cigarrilho na boca, de ver os jovens se drogando e nós outros não fazendo nada por isso. Que isso cause em nós outros um constrangimento, que isso cause vergonha em nós outros, por el amor que o Senhor plantará em nossos corações. Eu alabo a Deus por la multiplicação que Deus ha dado a esta igreja. Por isso este fim de semana é a festa de la multiplicação. Estamos celebrando isso, cada vida, cada pessoa, estamos celebrando por cada um de vosotros. ¿Vale? Pero eu sei que isso é muito pouco cerca de la grandeza de nosso Deus. Eu sei que isso é muito pouco cerca de lo que Deus pode fazer. Pero eu quero honrar esta manhã aqueles que foram os primeiros a sair del barco e a bajar al mar junto comigo, junto com o pastor Vilmar. Quando nós outros, Deus abriu nossa visão para esta necessidade de sair de las 4 paredes e ir a las casas predicar o evangelho. Eu hice aqui uma invitação há 2, 3 anos atrás, não? E estes são os primeiros que bajaram. Eu sei que não são os únicos, vendrão outros muitos, mas estes são os primeiros. Então, eu quero invitar aqui a passar adelante. Eu quero honrar estas pessoas, alabar a Deus por la vida de eles, não? Eu quero começar por ele, pastor Leandro. Pastor Leandro é nosso supervisor, é um dos supervisores, não, junto comigo. Foi quizás o primeiro que abraçou a visão. Quando não tínhamos nenhum grupo, só tínhamos uma visão e uma fé, não? Pero o pastor Leandro se dispuso, não? A estar aí a meu lado, e eu quero que vosotros aplaudam a Deus por sua vida. Passa aqui, pastor. Hermana Eliane, passa junto com o pastor, ¿sabe por quê? Porque o homem sem a mulher não é nada, não hace nada, não? Então, eu quero honrar o pastor Leandro. Hermanos, o pastor Leandro, há coisas que eu aprendo muitíssimo com o pastor Leandro. A humildade, o respeito. O pastor Leandro, eu não vou dizer que tem idade para ser meu padre, mas casi tendría, não? Casi tendría, não? Su hijo maior tem quantos anos, pastor?
33. Então, sí, un poquito más. Yo tengo un poquito más, no mucho, ¿no? Entonces, pero me respeta como pastor, que para él soy un niño, tenía edad quizás para ser su hijo, ¿no? Pero siempre me ha respetado, honrado, una persona que la vanidad del ministerio no tomó la cuenta de su corazón, sirve, limpia, recoge las sillas, hace lo que sea necesario. Entonces, yo quiero delante de la iglesia honrar el pastor y la pastora, ¿no? Porque no es fácil encontrar obreros fieles, pastores fieles. Entonces, sin esas personas que bajaron con el bote al mar, nosotros no estaríamos celebrando esta primera cosecha. Hermanos, es la primera cosecha de muchas que vendrán, ¿vale? Yo quiero invitar aquí los líderes y anfitriones que acompañaron nosotros en esta misión. El PGM 1, los líderes es Rodrigo y Natalia. Aplauda al Señor por sus vidas. Pasen aquí. Vamos más para la derecha aquí porque va a llenar aquí. Además de ser líder del Ministerio de Jóvenes, ellos son anfitriones y líder del PGM Juvenil. Escucha, el ideal para los pequeños grupos no es tener líder y anfitrión a menudo, ¿vale? Mejor tener una casa y un líder. ¿Por qué? Porque falta un personal para bajar al bote. Entonces, às vezes, ellos necesitan estar cargados de trabajo. Vi, em vuestro bote hay mucha gente. Tenemos que compartir con otro, senão vai empezar a hundir, não é verdade? Pero eles já estão formando outros líderes, não? E há líderes em formação, que é Gabriel e Giovana. Eu não sei se Giovana pode barrar aqui. Passem aqui, Gabriel e Giovana. Eles aún não são líderes. Aún não são líderes, mas estão sendo formados, treinados para serem futuros líderes, ok? El PGM 2, los anfitriones, passem por favor, es Alex e Jaili, que também foram um dos primeiros a estar com nós. Aplauda ao Senhor por suas vidas. Los líderes aí, es Paulo e Glaucia. Passe por favor, Paulo e Glaucia. El PGM 3 es liderado por Nayara y Samuel y Nayara. Que também são os líderes e anfitriones, não? Pero creemos, hermanos, que isto vai terminar. El Senhor nos dará líderes e anfitriones para que eles não estejam cargados, não? Déjame abrir aqui que a hora já empieza, a memória empieza a falhar. Me ajuda aí. El PGM 4, que eu nunca me acordo dos números. PGM 4. Aqui está, irmão João e irmã Eliane. São líderes e anfitriones. El PGM 5, onde está el PGM 5, por favor? Passe aqui adelante. Aí está Tito e Estela. Os anfitriones não estão, não? Eu creio que não estão, não he visto. Pero é Jesus e Carol, ok? Em la casa de eles. El PGM de número 6. Onde está o número 6, por favor? Mônica, por favor, tu eres a líder atual do grupo, não? Se olvidou, não, Mônica? Pero eu quero honrar aqui, eu quero honrar a irmã Anice, porque a irmã Anice foi quem começou este grupo, não? Então, vamos aplaudir a Deus por sua vida. Em la casa de la hermana Ivonne, não? Que é a anfitriona del pequeno grupo. El PGM 7, onde está el 7? El 7, aqui está, passe por favor. Hermana Cláudia, que é a líder del PGM de número 7. Que está em la casa de Wesley, sua esposa. El PGM 8, eu creio que não está aqui, não estão viajando. Um está viajando a Brasil, outro está... Pero Rosana está aqui? Por favor, passe, Rosana, para representar el PGM 8. La líder é Guadalupe, não? Que está viajando.
Rosana é a líder de informação deste PGM e está em la casa de Débora, que também está viajando. E o PGM de número 9, que é o PGM liderado por Rebeca, por Josendri. Por favor, passa aqui. Los anfitriones, por favor, Emílio, Karine. Está arriba com os niños. Vai. Aí está. Não, aí está. Que bueno. Mira, hermanos, Alex acaba de me dizer que hoje na igreja somos mais de 150 pessoas, não? Por isso é a festa da multiplicação. Agora, escute. Chegamos a este ponto solo com 9 botes. Se temos mais, hermanos, não haverá espaço em este lugar para o que Deus tem para ser em esta nação. Solo necessitamos, se tu não estás conectado a destes pequenos grupos, haga esta semana, busque o mais cercano a tu casa, ou que mais tenha afinidade, se acerque a eles. Outra, se tu queres ser líder, se acerque a um dos líderes e diz: entrena-me, me discipula, prepara-me, porque eu quero ser um líder. Ele vai te treinar, cuidar de ti. Se tu quer abrir a porta de sua casa e dizer: pastor, eu quero que minha casa seja um lugar de restauração, de salvação, hable comigo ao fim do culto, ok? Necessitamos de anfitriones, líderes. As almas estão, como aí na película, clamando, sedentas por vidas que queiram resgatá-las. E eu sei que esta manhã o Senhor está levantando novos líderes e novos anfitriones. Pero eu quero honrar estas pessoas que estão aqui, vale? Porque eles são os que estão barrando comigo aí e não é fácil. Há vezes que queremos desistir, há vezes que parece que a coisa não está funcionando. Invitamos, as pessoas não vêm, não é verdade? Há vezes que dá um barrão assim, dizendo: eu vou deixar isto, não? Pero mira, essas pessoas são frutos da obra que vosotros estão fazendo. Porque eu sei que é Deus quem dá o crescimento, pero disse que quem plantou foi Pablo, quem regou foi Apolos. Deus dá o crescimento, pero utiliza homens e mulheres para esta obra. Eu quero invitar a igreja a poner-se sobre os pés, por favor, este momento. Levantar suas manos em direção a essas pessoas que estão aqui. Nós outros vamos bendecir-los, vamos ministrar sobre a vida deles. Aleluia. Você pode orar por eles? Senhor, é em nome de Jesus que nós outros te alabamos e te damos graças e honramos tu nome por cada das vidas que estão aqui delante do altar. Senhor, anfitriones, líderes em formação que estão, Senhor, dando a vida, que estão barrando ao mar para ir em busca, Senhor, das vidas. Pero eu sei que esta manhã Ele, Senhor, nos dará uma multiplicação de botes, uma multiplicação de casas, uma multiplicação de líderes, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que o próximo ano serão muitíssimos mais, mais vidas resgatadas, mais vidas transformadas, mais vidas alcançadas por el poder de tu evangelho. Senhor, genera em nós outros uma compaixão, Senhor, que podemos declarar, Senhor, que todos necessitam desta paz, desta esperança, deste amor. Senhor, fortalece os líderes, fortalece os anfitriones, renueva-los, Senhor, que este fim de semana seja um fim de semana de renovação de las fuerzas, e que eles, Senhor, hagam parte desta grande cosecha que o Senhor tem preparado para Espanha, Senhor. Haremos história em esta nação e tu nome será glorificado por meio de tua igreja. Nós outros oramos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Graças, muitíssimas graças, meus irmãos. Podem volver a seu lugar.